metade de 2 mais 2. É 3 ou 4. Então, a gente tem aqui uma expressão numérica por escrito e duas opções de resposta. Se a gente for pensar metade de 2 mais 2, a resposta mais óbvia seria 2. Só que 2 não é uma das nossas opções, então a gente vai entender por que ele não é uma das nossas opções e qual seria a resposta correta. Então, se essa frase corresponde a uma expressão numérica, a gente vai transformar essa frase usando símbolos e números, né? Sinais de operação e relembrar as regrinhas de resolução de uma expressão numérica. Então, a gente começa aqui, metade de um número é uma divisão por 2. Então, se eu quero a metade de uma quantidade, eu vou dividir essa quantidade por 2. Se é metade de 2, então é 2 divididos por 2. Isso que seria a metade de 2. Mais 2. Então, a metade, a divisão, ela tem preferência na resolução da expressão numérica, das minhas operações. Então, se eu tenho aqui a metade de 2 mais 2, não é que eu tenho que somar o 2 com o outro 2 primeiro para daí dividir. Primeiro eu vou pegar a metade de 2, então é 2 divididos por 2, mais aquele 2 que está ali no final. Então, essa é a expressão correta que representa essa frase que a gente tem aqui. Aqui nessa expressão numérica temos a divisão e a adição. Como a divisão ela tem preferência, sempre começamos a fazer essa operação. Então, 2 divididos por 2, que vale 1, mais esse 2 aqui do final. Então, a resposta é 3. Portanto, a metade de 2 mais 2 é 3, não é nem 2 e muito menos o 4 que está aqui. Então, como que teria que ser essa expressão numérica para que a nossa resposta fosse o 2 que pensamos lá no início? Então, a gente pensou primeiro em somar o 2 com o 2 e depois pegar a metade. A expressão numérica para essa situação seria, então, 2 mais 2 primeiro entre parênteses e depois divididos por 2 para eu pegar a metade. Então, o parênteses, ele faz com que eu sempre tenha que resolver primeiro o que está dentro dele, obrigatoriamente. E aí, nesse caso, eu faria o 2 mais 2 que está aqui dentro, que é 4, e depois resolvo o que está fora, 4 divididos por 2, que é 2. E aí, dessa forma, sim, que a minha resposta seria 2. Mas a forma de escrever teria que ser diferente, né? Então, eu teria que primeiro falar 2 mais 2, e depois eu quero a metade, ou 2 mais 2 e o resultado divididos por 2, para que a minha resposta fosse 2. A nossa próxima questão é uma expressão numérica. Sempre que eu vou resolver uma expressão numérica, eu preciso analisar quais as operações que aparecem e depois lembrar o que eu tenho que resolver primeiro, qual que é a ordem correta. Então, aqui temos subtração, adição e multiplicação. Dentre essas três, eu vou sempre começar resolvendo a multiplicação. Mas a gente também tem os sinais de associação, que são colchetes e parênteses. Então, entre esses sinais, os parênteses têm preferência, então eu tenho que resolver o que está dentro deles primeiro. Para isso, eu vou repetir tudo que vem antes desses parênteses e daí vou colocar o resultado. Então, ficaria 25 menos, abre colchetes, 6 mais 2 vezes. Agora, eu vou resolver isso daqui, 5 menos 3, que é 2. E aí, repete o colchetes aqui. Agora, eu tenho esse colchetes para resolver, e dentro desse colchetes eu tenho duas operações, eu tenho a adição e a multiplicação. Então, a multiplicação, ela sempre tem preferência, e muito cuidado aqui. O maior erro é fazer essa soma e multiplicar o resultado. Então, não é assim que a gente resolve a expressão numérica. Primeiro, a gente multiplica e depois vai somar. Então, tenha o cuidado de sempre repetir tudo o que você precisa fazer até chegar na operação que você vai resolver em cada etapa. Então, eu vou repetir aqui o 25 mais uma vez, menos o colchetes, o 6 e o mais, até chegar aqui na minha multiplicação, que é o 2 vezes 2, resultado 4 e colchetes. Então, ainda tenho que resolver o que está dentro do colchetes, né? Porque ele tem preferência. Só que agora eu só tenho uma adição, 6 mais 4, então basta que eu resolva ela. Aí eu vou repetir o 25 mais uma vez, o menos, e aí vou resolver o 6 mais 4, que é 10,
E agora sim, 25 menos 10, que é 15. Então, a resposta correta é a alternativa B. A nossa próxima expressão numérica, que está aqui, ela tem subtração, potenciação, adição, multiplicação e ainda tem parênteses. Então, qual que é a ordem que a gente sempre vai dar preferência? Primeiro, para o que está dentro do parênteses. E em relação às operações, você sempre vai fazer potenciação, multiplicação e depois adição ou subtração. Então, sempre nessa ordem: potenciação, multiplicação ou divisão, e aí adição e subtração. Então, respeitando essa ordem aqui, vai conseguir chegar na resposta correta. Mas os parênteses têm preferência, então eu vou resolver o que está dentro deles, repetindo tudo o que eu não for fazer nesse momento. Então, vou repetir o 12 menos 4 ao quadrado mais 6 vezes 2, que é 12. Agora, como eu só tenho as operações, eu não tenho mais parênteses, eu vou seguir essa regrinha aqui, começando pela potência. Então, vou resolver aqui essa potência, 4 ao quadrado. 4 ao quadrado não é 4 vezes 2, é 4 vezes 4, 16. Então, eu vou repetir o 12 aqui, o menos, e vou colocar o resultado aqui da minha potência, 16, e repete o restante. Como agora eu só tenho adição e subtração, eu vou fazer na ordem em que elas aparecem ou na ordem que eu achar mais fácil. Eu posso somar os valores positivos e diminuir o negativo, ou fazer em ordem. Então, eu vou fazer em ordem aqui para facilitar. Juntando os dois primeiros, 12 menos 16. Então, eu tenho um número positivo e um número negativo. Quando isso acontece, eu vou ter que fazer uma conta de menos com esses valores, uma subtração. Então, 16 menos 12 é 4. Só que como o 16 é um número maior do que 12 e ele é negativo, a minha resposta fica negativa. Aí, repete o 12 e vou fazer de novo. Eu tenho um número positivo e um número negativo. Então, eu tenho que fazer uma subtração. 12 menos 4 é 8. Para saber o sinal da resposta, eu vou analisar. O número maior sempre leva o sinal para a resposta. Então, o 12 é maior do que 4 e ele é positivo, então a minha resposta também vai ser positiva. Mais 8 ou 8, como está aqui na alternativa A. E aqui na nossa última expressão, a gente tem multiplicação, subtração e raiz quadrada. Então, de acordo com as regras operacionais, a gente não tem parênteses, a gente vai fazer sempre a raiz por primeiro. Então, ela vem junto aqui com a potência, potência e raiz. Em segundo lugar, multiplicação e divisão. E por último, adição e subtração. Então, seguindo essa ordem, eu vou começar pela raiz quadrada. Tudo que eu não vou fazer, repete na linha de baixo. Então, 7 vezes 3 menos raiz quadrada de 25, que é 5. Agora eu tenho multiplicação e subtração, mas a multiplicação vem primeiro. Então, eu vou fazer primeiro 7 vezes 3, que é 21. Repete o menos 5. E 21 menos 5, 16. Então, a alternativa correta aqui é a letra C. Então, é isso no vídeo de hoje. Se gostaram desse conteúdo, assistam outros vídeos no canal. Obrigada e até mais.